Inteligência artificial está em alta, você já está cansado de saber. Agora, o que está mudando é que ela está começando não só a responder perguntas para a gente, mas de fato executar coisas, executar tarefas para a gente. E é exatamente isso que está acontecendo agora na integração do Claude com o Power BI. Agora o Claude consegue trabalhar por você dentro do seu Power BI, colocando a mão na massa, criando tabelas, medidas, relacionamentos, ou seja, fazendo grande parte do trabalho braçal. Tudo isso só mandando prompt aqui para ele, para o Claude. E olha só o que é mais absurdo. Nos meus testes eu pedi para ele executar tarefas e fazer análises que um analista levaria tranquilamente um dia inteiro para montar, só que ele fez em poucos minutos. O jeito que a gente faz análise de dados está mudando. E não é para substituir um analista, não é para você ser demitido pela inteligência artificial, para você conseguir fazer em minutos o que hoje levaria o seu dia inteiro. Por isso, hoje eu vou te mostrar a conexão direta entre o Claude e o Power BI, fazendo o trabalho de modelagem, de análise na sua frente. Vamos lá, então qual que é a grande ideia aqui? A gente consegue então conectar o nosso Claude no nosso arquivo de Power BI que está aberto aqui no nosso computador. Primeiro, que nem eu falei, você tem que estar com o Claude Desktop instalado. Então, se você não tem o Claude Desktop, você vem aqui no Claude do seu navegador, e aí se você não tem conta, você cria a conta em 30 segundos. Vem aqui na seção de downloads, então aqui no botãozinho de downloads, e aí você faz o download do Claude Desktop. Então você clica aqui em baixar para Windows e aí feito isso, você vai poder abrir o Claude aqui dentro do seu computador, que é exatamente isso que está aberto aqui dentro. Então eu estou aqui com um arquivo de Power BI aberto no meu computador e ele tem 5 bases de dados. Então duas bases principais com o histórico de vendas da empresa, o histórico de devoluções dos produtos da empresa e 3 bases menores aqui, mais de cadastro, de características. Bom, então tem várias coisas que eu vou querer que o Claude faça por mim e é exatamente isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Eu deixei aqui alguns prompts para a gente usar. Então o primeiro vai ser pedir para o Claude se conectar com o meu Power BI, para ele identificar o Power BI que está aberto no meu computador e olhar, me listar as tabelas, olhar os relacionamentos e me falar se a modelagem faz sentido, se as tabelas estão fazendo sentido, se os relacionamentos estão fazendo sentido. Então a gente vai começar assim, ó. Vou dar um Ctrl C, vou chegar aqui no Claude e vou dar um Ctrl V e agora só esperar. E olha só o que ele está falando. Vou conectar o Power BI Desktop que está aberto na sua máquina. Primeiro preciso carregar as ferramentas do Power BI. E aí ele vai mostrando tudo que ele vai fazendo. Tá aqui, ó. Achei o arquivo aberto, é #eletro. Exatamente esse aqui, ó. Tá escrito aqui, #eletro, bonitinho, perfeitinho. Olha só isso aqui. Ele literalmente desenhou pra gente como que tá o nosso modelo. Então eu tenho 3 tabelas de dimensão, né, tabelas de características, clientes, produtos, lojas, 2 tabelas fato, que são a tabela de vendas e a tabela de devoluções. E aí, olha só que interessante. Ele marcou os relacionamentos aqui certinhos, menos esse relacionamento da tabela de lojas com a tabela de devoluções. Mas o que não faz sentido que ele está mandando aqui? Tem um relacionamento muitos para muitos entre a tabela de devoluções e a tabela de lojas. Então tá, e ele faz uma análise e tá errado. E aí, o que ele fala? Então essa tabela de lojas tem que ser 1 para muitos, e ele fala que ele fez uma análise por trás para conseguir ver isso. Ele fala que falta uma tabela calendário, né? Que foi o que eu falei, que não tem uma tabela calendário. Então ele pergunta, você quer que eu já execute esses ajustes? Então vamos lá. Então eu vou pedir para ele começar por isso. Então, sim, quero que você investigue esse relacionamento muitos para muitos e se realmente estiver errado, corrija. Repara, olha só, o meu arquivo está com um relacionamento muitos, o asterisco, para muitos, o asterisco também. Então, eu vou chegar aqui e mandar ele executar. Beleza, ele vai investigar e depois, se estiver errado, pedir para ele corrigir. E olha só o que ele fez, vamos lá. Ele falou, beleza, vou investigar. E aí, o que ele fez? Ele analisou a tabela de lojas para ver se realmente não deveria ter esse relacionamento muitos para muitos. Ele falou, cara, fiz uma análise, todos os valores são distintos, então, realmente tá errado, não deveria ser relacionamento muitos para muitos. Ele aplicou a correção ali do relacionamento para ser um relacionamento de 1 para muitos. E olha só, se eu voltar no arquivo, ele literalmente mexeu no arquivo, ele editou meu relacionamento sozinho por conta própria. Se tivessem, obviamente, vários relacionamentos errados, ele poderia corrigir os vários relacionamentos errados. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para ele colocar a tabela calendário do nosso modelo. Ele mesmo já tinha sugerido isso aqui, mas ele já sabe que ele vai ter que criar. Quero criar uma tabela calendário no meu modelo. Crie e coloque todas as colunas que fizerem sentido para análise, incluindo uma coluna de feriados nacionais brasileiros. Esse é um negócio que dá trabalho, todo mundo que já fez sabe. Então pesquisa os feriados certinhos, inclusive os feriados que não são fixos, tipo Carnaval e Páscoa e tudo mais. E aí depois, inclusive, cria os relacionamentos com as tabelas e coloca toda a hierarquia de dados, tudo bonitinho. Então vou copiar esse cara daqui, vou jogar aqui no Claude,
vou dar um Ctrl V e agora vou só esperar ele agir. Então ele vai meio que, ele mesmo vai vendo, ele vai testando, vendo alguma coisa que eventualmente pode estar errada e iterando sozinho, e ele vai ajustando. E, cara, olha só que incrível, ele nem terminou ainda, mas já dá pra ver que ele criou um monte de coisa. Então, ó, criou as datas, ano, mês, nome do mês, mês abreviado, ano, mês, trimestre, número do trimestre, número do semestre. Cara, uma tabela calendário super completa que às vezes a gente mesmo nem sempre se dá o trabalho de criar tão completa assim. Ó, e se eu for ali na tabela de relacionamentos, na guia de relacionamentos, não tem nada criado ainda, tem só a tabela calendário, e aí ele falou que o próximo passo é ele criar os relacionamentos. E olha só, eu literalmente pisquei o olho e ele foi lá e criou aqui os relacionamentos da tabela calendário com as outras. Show de bola! Então vamos agora para as análises de fato. Então eu vou pedir para ele começar e criar algumas análises aqui pra gente. Então eu vou falar, ó, analise as tabelas e pense nas análises com relatório de vendas contendo as informações do meu modelo. Precisa ter. Cria as medidas e organiza numa pasta separada e formata certinho. Então, eu vou agora chegar no Claude e vou pedir para ele executar isso aqui. Olha só que legal. Ele já criou a tabela de medidas e ele já está falando as sugestões aqui dele. Olha só que maneiro. Ele já começou a criar as primeiras pastas. Então, os KPIs principais e a análise de clientes. E, cara, olha só que maneiro. Porra, isso aqui é sensacional. Então, o DAX aqui certinho com as variáveis, com análises, então, ó, calculate table, values, filter, count rows, except. Cara, isso aqui dá muito trabalho de fazer. Beleza, agora que você viu tudo rodando, deixa eu comentar o que essa conexão consegue e o que ela não consegue fazer. Vamos lá, o que ela consegue fazer e muito bem. Primeiro, que nem eu falei, auditar o seu modelo. Então, listar as tabelas, as colunas, os relacionamentos, identificar problemas que passam batido. Segundo, investigar dados antes de sair mexendo. Então, antes de corrigir aquele relacionamento de muitos para muitos, ela rodou fórmulas para confirmar que o problema era real. Agora, terceiro, criar tabelas e medidas em DAX, complexas em lote, formatadas certinho. E quarto, fazer análise exploratória de verdade. Não é só puxar o número. Ele levanta hipóteses, ele testa com números, ele descarta hipóteses que ele percebeu que estão erradas e tenta chegar na causa raiz. Quinto, que é a parte de modelagem. Então, criar tabela calendário, criar hierarquia, relacionamento, ligar a tabela fato com dimensão, deletar a tabela que está órfã ali, toda a parte braçal de modelagem, que é mais chato. Beleza, o que ela não consegue fazer, pelo menos ainda, quando eu estou gravando esse vídeo? Primeiro, ela não cria gráficos, infelizmente, nem mexe na parte visual do relatório. E isso é por limitação da Microsoft mesmo. Ela ainda não libera para editar isso por meio da conexão ali do Claude com o Power BI, por exemplo. Segundo, ele não atualiza tão automaticamente o que você vê no Power BI. Terceiro, e o mais óbvio possível, ela não substitui o seu julgamento. Ele pode dizer ali, essa loja tem uma taxa de devolução 2 vezes maior que a média. Ou criar uma fórmula, e todas aquelas fórmulas que a gente fez, que a gente viu ele criando. Mas tudo isso ainda tem que passar pelo seu senso crítico. E quarto, ela não trabalha em modelos publicados no Power BI Online. Então, por enquanto, só funciona no Power BI Desktop aberto na sua máquina. Quinto, ela ainda erra. É como trabalhar com um júnior, com um analista júnior, muito rápido, mas que ainda precisa ali de revisão. Então a conclusão honesta é, a conexão do Claude com o Power BI não substitui o analista de dados, mas ela definitivamente acelera e facilita demais o nosso trabalho. Então quem aprende a usar isso direito, consegue muitas vezes fazer em uma manhã ou até menos, o que antes poderia tomar alguns dias tranquilamente. E aí sobra tempo para pensar no que realmente importa, a parte da análise em si e menos coisa braçal para fazer.